Olá, pessoal. Doutor Minha Consulta já está aqui com a ginecologista e obstetra Emília Alexandrino para falar de um tema muito importante, sexo na terceira idade. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Ellen? Eu já pergunto, por que que na fase de nós mulheres, quando a gente chega nesse período, né, por que que dá uma caída, uma esfriada? O que acontece com o organismo feminino? Bem, nesse período, nós temos, geralmente a mulher entra ali na menopausa, nesse intervalo entre os 45 e os 55 anos. Né? A média no Brasil é em torno de 51 anos, mas isso é variável. E com a redução dos hormônios femininos, nós temos várias alterações na mulher que concorre para que ela, como se diz, diminua o apetite sexual, diminua a libido e também comece a fugir do sexo. Tá? Mas uma coisa que vale salientar, que é importante, é que esses fatores, eles têm muito a ver, principalmente quando você fala da mulher, com a parte emocional e com a mente. Porque a libido, ela está aqui, na cabeça. Né? Então, você tem que... Uma das coisas principais que a gente, às vezes, aconselha e dá dica para as mulheres, porque elas chegam no consultório, elas se queixam, doutora, pelo amor de Deus, eu amo meu marido, eu gosto muito do meu marido, mas eu não estou mais sentindo nada, eu não tenho vontade nenhuma, e para mim tem sido um sacrifício às vezes. E ele não entende, ou às vezes diz que ele é muito carinhoso, que ele faz de tudo, mas mesmo assim não tem ali uma solução. E aí a gente costuma dizer o seguinte, olha, na realidade, tem algumas coisas que nós podemos fazer de forma terapêutica. Né? Ela vai procurar o ginecologista dela, e aí ele vai fazer toda uma anamnese, toda uma história clínica, vai solicitar alguns exames, e em detectando uma redução hormonal, dependendo da fase em que a mulher se encontra, dependendo da idade, se ela vai realmente ter benefícios com uma reposição, ele vai lançar mão disso. Né? Elas se queixam muito da secura vaginal. Né? Elas dizem, doutora, minha vagina fica seca e dói. O que é que eu vou fazer? Né? Então, tem várias coisas que você pode estar lançando mão. Por exemplo, os lubrificantes vaginais à base de água. Não os oleosos, porque a gente tem que frisar, inclusive, que nessa faixa etária, os casais esquecem do uso da camisinha. Tá? A gente bate muito no uso da camisinha no povo mais jovem, mas nós temos um índice alarmante que aumentou muito no pessoal da terceira idade, porque eles não usam a camisinha, eles ficam ali. Não, a gente só tem relação, eu e ele é tranquilo, eu não sinto nada, e parece que funciona, é como se a camisinha fosse um empecilho a mais para o homem também, para a performance dele, para a ereção, entendeu? Então, às vezes eles deixam de usar. Né? E os oleosos, eles modificam o látex e facilitam o rompimento da camisinha. Mas você deve aconselhar o uso também nessa fase. Tem os hidratantes vaginais, que surgiram, que é uma maravilha, que você pode estar lançando mão. Né? Porque durante essa fase, a mulher tem uma diminuição da vascularização do tecido ali do genital, você tem uma redução do pH vaginal, uma redução não, às vezes uma alteração do pH, que facilita com que as mulheres tenham uma alteração da sua flora vaginal normal, que é a flora de lactobacilos, e que previne contra determinados tipos de bactérias. Que nós temos, às vezes, uma determinada quantidade pequena de fungo na vagina, fisiologicamente. Nós temos um pouco de Gardnerella, que causa vaginose bacteriana, que nós já falamos aí em outro programa. Mas você tem um equilíbrio dessa flora na menacme, na vida adulta. Só que quando chega nesse período, com essas alterações do pH e com destruição dos lactobacilos, fica mais fácil dos outros micro-organismos suplantarem em número e causarem os corrimentos vaginais. Né? Temos também uma frouxidão, uma diminuição do colágeno. Né? E existem algumas coisas bem modernas, como eletroestimulação focada, como os lasers, né? Laser de CO2,
radiofrequência, que você pode estar fazendo ali microabrasões na região da vagina, próxima ao clitóris, estimulando a formação de colágeno, né? E temos a reposição hormonal propriamente dita, que nós temos a reposição hormonal com estrogênios tópicos, né, que vão agir só a nível de vagina e vão diminuir a vaginite atrófica, a cistite atrófica, porque a mulher se queixa muito, tá? Eu tenho relação com meu marido, doutora, mas no outro dia eu estou morrendo de dor para fazer xixi. Toda vida parece que está ali queimando, só os pinguinhos e tudo. É uma queixa, né? Então, você pode estar lançando mão disso aí. E a outra coisa é a mulher, desde o advento da pílula anticoncepcional, na década aí de 50 para cá, que você teve uma variedade muito grande das atividades das mulheres. A mulher não fica mais em casa, quando chega depois de 50 anos, não fica mais só em casa, fazendo bolo, contando, cuidando dos netos, nem nada disso. Então, a tendência é que cada vez a longevidade faça com que as mulheres tenham uma vida mais ativa nesse período. Então, você encontra mulheres em todos os setores hoje em dia, trabalhando ativamente em casa, são executivas, têm seus negócios próprios, são empresárias e tudo mais, e elas têm uma vida ativa, né? Então, a atividade física, a alimentação, e ela se conhecer, ela se permitir, ela cuidar do corpo dela, né? E uma coisa que antigamente as pessoas chegavam a dizer que a boa mulher não era aquela que gostava de sexo. Séculos atrás. Se ela gostasse de sexo, às vezes ela era até de uma certa forma execrada ali. Mas isso mudou muito, né? Então, hoje em dia, as mulheres elas têm que se sentir libertas, se sentir com total condição de conversar com seu parceiro, de dizer o que gosta. Porque o sexo ele vai tendo uma mudança de acordo com a idade, né? No começo, você liga muito para esse negócio de penetração. Acha que sexo tem que ter penetração, né? E um dos órgãos maiores do corpo humano é a nossa pele. E você tem vários locais da sua pele que desperta, né? Com o toque, com um carinho e tudo mais, você desperta sensações erógenas. A mulher, para ela ter uma vascularização adequada ali a nível de vagina, a nível de clitóris, para que ela possa chegar no orgasmo, ela tem que mandar para aquela região em torno de 500 ml de sangue. E o homem, para ele ter ereção, em torno de 300 ml. Olha como da mulher bem mais. Entendeu? Só que a mulher é aquela criatura que ela é muito romântica, ela não vai conseguir ter uma atividade sexual adequada, prazerosa, se ela tiver com alguma preocupação, se ela estiver sentindo dor, né? Dor no meio do ato sexual, não vai deixar com que ela, pelo contrário, aquilo ali vai ser um sacrifício, ela vai começar a fugir, não é? O homem não. O homem, para ele, teve ereção, gozou, está ótimo, né? Então, tem que se conversar, e a mulher tem que começar a se tocar, ela tem que conhecer o corpo dela, ela tem que saber que tem determinadas coisas que podem ser feitas, que eu não gosto nem assim de chamar de preliminares, porque na realidade já é sexo em si, porque desde que você não leve exatamente esse conceito de que tem que haver penetração, né? Então, você vai começar com várias outras coisas. Tem várias outras coisas que você pode usar. Você pode usar os brinquedinhos, né? Tem os vibradores, tem os pênis. E, às vezes, o homem, nessa faixa de idade, ele não aceita. Ele acha que é um concorrente dele. Ela está gostando mais, está se sentindo mais estimulada, mais excitada com esse brinquedo erótico do que propriamente comigo. Mas, na realidade, não é isso, né? É porque, olha, se você pega um vibrador e ele não vai aqui só tocar ou só entrar e sair, ele vai estar causando uma estimulação não só desse ponto, mas de toda a área ali em volta. Porque tem muita terminação nervosa a nível de clitóris, a nível dessa área.
Ponto G, o que é esse ponto tão famoso ponto G? Não existe um local específico desse tal ponto G, entende? Então, na parede anterior da vagina, logo abaixo do clitóris, ali tudo é bastante estimulante para a mulher, bastante erógeno. Então, tem tudo isso. E ela tem que se sentir, como se diz, amparada pelo companheiro, e o companheiro deve tentar descobrir quais são as novas tendências daquela relação sexual para que seja prazerosa para os dois. Entendeu? Inclusive, doutora, a senhora comentou algo muito importante, o sentimento de culpa que algumas mulheres têm, que não deveriam ter, mas sim procurar especialistas, conversar mais com o parceiro, e é isso que a senhora tem comentado aqui conosco na nossa entrevista. E também que sim, na terceira idade tem problemas, os homens têm problema de ereção também, né? Sim, os homens eles têm geralmente a ejaculação precoce, às vezes eles não conseguem manter muito tempo, tem um aumento desse período refratário. O período refratário é entre ali uma relação sexual em que ele gozou para que ele consiga ter uma nova ereção, entendeu? Então, tem várias substâncias medicamentosas também que interferem nisso, não é? Então, você tem que, às vezes, um antihipertensivo, às vezes um remédio para o coração, às vezes, então, antidepressivos, sabe? Os antidepressivos que as mulheres lançam muita mão nesse período do climatério, eles diminuem o apetite sexual, né? Eles dão uma esfriada também. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser entendido e os dois devem se resolver. E uma coisa muito boa é que quando ela procura o especialista ou ele, os dois vão juntos. Ele vai junto com ela no urologista para conversar sobre algum problema da próstata, algum problema desse tipo, uso de medicamento e tudo mais. E ela vai junto com ele também no ginecologista ou no sexólogo, entendeu? Para que haja ali um consenso, para que os dois possam começar a acertar essas arestas, né? A atividade física e a alimentação também contribuem para que a mulher tenha, além do tratamento médico, né, de especialistas, que ela consiga ter mais rendimento no relacionamento a dois? Com certeza, porque ela vai ter uma melhora da autoestima. Ela vai estar liberando endorfinas, ela vai estar liberando, cada vez que você tem algo que a estimula, que te faz sentir melhor, que te faz sentir mais ativa e como se diz, mais útil dentro de todas as atividades normais do lar, de tudo, de você se sentir bem com o seu corpo, porque a mulher vai mudando, não é? Quando ela entra na menopausa, ela vai ter mais propensão a acumular gordura na barriga, né? Vai ter a queda normal, o efeito da gravidade, vai cair um pouco tudo, né? Pela falta de colágeno, de elasticidade da pele. Então, tem várias coisas que podem ser feitas, né? A diminuição da parte da gordura realmente, você tentar fazer determinados regimes, mas também que você não fique ali só comendo folhinhas, só comendo coisas que também não te dão prazer, não é? Verdade. E, doutora, eu vi uma frase da atriz Cláudia Raia, que até virou mãe agora aos 50 anos de idade. Ela comentou uma vez que parece que depois dos 50 anos, a sociedade considera a mulher invisível e tem que tirar essa ideia de que sim, ela pode ser desejada, pode ter autoestima, pode ter a sua vida independente. Então, assim, é necessário que todas as mulheres que estão assistindo aqui o nosso programa, elas tenham essa consciência que somos mulheres independente de qualquer fase e idade da vida, né? Com certeza. E isso vai muito de cada uma, mas também das pessoas que estão em volta. Porque você, às vezes, você tem uma mulher, vamos dizer, eu recebi uma paciente no consultório, já com os seus 68 anos, e ela já está morando na casa dos filhos. Ficou viúva já há muito tempo e tal, e ela disse, olha, consegui um namorado na internet, doutora, e eu quero saber o que é que eu posso fazer, porque faz tantos anos que eu não tenho uma relação sexual. Então, a gente vai atrás de poder ajudá-la da melhor maneira possível. Agora, de repente, quando você tem vamos dizer, uma avó que já está dormindo junto no quarto com a netinha, como é que ela vai ter essa vida sexual? Então, a gente deve respeitar isso, deve desmistificar determinadas coisas e permitir que essa mulher se lance novamente no mundo, na sociedade, como uma mulher adulta e que ela está apta para o sexo, porque não tem idade. Você perguntar assim, até que idade, doutora, isso aí? Enquanto você tiver vontade.
enquanto você tiver vontade, enquanto você tiver disposição e interesse. Doutora, antes de finalizar o nosso bate-papo, quero reforçar aqui que a senhora faz atendimentos na capital, no interior, tem também rede social, ou seja, quem quiser saber mais do trabalho da nossa ginecologista e obstetra, é só seguir também nas redes sociais. Por favor, esse espaço para a senhora divulgar seu trabalho. Tá bom. No Labor Vida, aqui no Pricumã, e na Master Clean da São Sebastião. Uma vez por mês eu atendo lá na Master Clean de Rorainópolis, e aí vão pessoas daquelas regiões ali próximas. E também no serviço público, no CPCOM, lá na Vila Olímpica, e no Centro de Referência da Mulher. Ou seja, a mulher não para, viu, gente? Doutora, obrigada, até a próxima com outros temas tão incríveis como esse, viu? Nada, tudo de bom. Tchau, tchau.